Pessoal, a gente vai continuar então aí a resolução das questões de direitos políticos, falando de inelegibilidade, ok? Dia 5, semana 5, parte 2. Questão 11. Caso já ocupe o cargo de deputado distrital, filho de governador do estado torna-se elegível para o mesmo cargo na eleição subsequente. Certo ou errado? Certo, porque ele já ocupa cargo como deputado distrital, então não vai ter problema quanto à inelegibilidade. Artigo 14 na tela. O parágrafo 7 vai dizer que são inelegíveis no território de jurisdição do titular, então no caso do governador aí. Então o governador, que é o caso aqui em questão, certo? Mas salvo aqui, ó, esse enquadramento que ele teve, se já é titular de um mandato eletivo e candidato à reeleição. Então nesse caso o filho dele aí não vai ser alcançado pela inelegibilidade, ok? Questão 12. O ordenamento jurídico constitucional brasileiro considera inelegíveis, em regra, os estrangeiros e os conscritos, perfeito? Não os militares, os conscritos. Quem são os conscritos que estão no primeiro ano de serviço militar obrigatório, ok? Esses, contudo, se contarem com mais de 10 anos de serviço, podem se eleger atendidas determinadas condições. Não, inclusive, se contar com menos de 10 anos também pode se eleger, passando assim nesse caso automaticamente para a inatividade, ok? Então, se contar com menos de 10 anos, deverá afastar-se da atividade. Então aqui, vamos puxar uma menos de 10 anos. Vai acontecer o quê? Deverá se afastar, ou seja, passa para a inatividade. E se contar com mais de 10 anos, será agregado. Se for eleito, passa automaticamente aí para a inatividade, ok? Então esse primeiro ele é afastado da atividade, se contar com menos de 10 anos. De qualquer forma, a questão está incorreta aí. Questão 13. As inelegibilidades como implementos ao exercício do direito de ser votado constituem exceções e, portanto, se circunscrevem às taxativamente previstas no texto constitucional. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que existem as inelegibilidades, que são impedimentos ao exercício do direito de ser votado, certo? Elas são o que? Exceções. Perfeito. Só que agora ele está dizendo aqui que são circunscreves taxativamente no texto constitucional, ou seja, não pode uma lei infraconstitucional tratar sobre a inelegibilidade, certo ou errado? Errado. Então circunscreve as taxativamente previstas, está errado. Por quê? Lei complementar poderá estabelecer outros casos de inelegibilidade, certo? Então outros casos de inelegibilidade, deixa eu apagar aquela porcaria que eu fiz ali. Outros casos de inelegibilidade, prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, então proteção, probidade administrativa, moralidade para o exercício de um mandato, considerada a vida pregressa, então considera a vida pregressa do candidato, e a normalidade e a legitimidade das eleições, contra a influência e o poder econômico. Então, contra o poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego, administração direta ou indireta. Então, a lei complementar estabelecerá outros casos da inelegibilidade, perfeito? Então, não é um rol taxativo previsto no texto constitucional. Então, não é taxativamente, por isso está errado. Questão 14. Os conscritos, quem são?
são os militares que estão no primeiro ano do serviço militar obrigatório. Durante o período militar obrigatório, e os estrangeiros não dispõem de capacidade eleitoral ativa, ou seja, não podem votar, não sendo, portanto, alistáveis. Perfeito? Perfeito. Artigo 14, parágrafo 2º, vai falar que não podem alistar-se. Não podem alistar-se. Quem? Como eleitores, os estrangeiros, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Correto, então, a questão. Questão 15. Os conscritos durante o período do serviço militar obrigatório são inalistáveis e inelegíveis. Certo ou errado? Certo. Então, se eles não são alistáveis, eles não poderão ser elegíveis. Perfeito? Porque são a condição da elegibilidade é o que? A condição para elegibilidade, condição para a elegibilidade é o que? É o pleno exercício dos direitos políticos. Então, como que ele vai ser elegível se ele é inalistável, ou seja, não pode se alistar, então ele não pode ser elegido, ok? Então a questão está correta aí. Então não podem se alistar como eleitores os estrangeiros e durante o serviço militar obrigatório os conscritos. São condições da elegibilidade na forma da lei o pleno exercício dos direitos políticos. Então a questão está correta. Para a próxima. 16. Um cidadão alemão que reside no Brasil há mais de 10 anos pode candidatar-se ao cargo de vereador do município onde reside? Não. Por que não pode? Volta aqui, ó. Não podem alistar-se como eleitor os estrangeiros. Então, quem não pode se alistar não pode se eleger. Por quê? Não tem o pleno exercício dos direitos políticos, ok? Então a questão está o quê? Incorreta, porque não pode candidatar-se aí ao cargo de vereador. Questão 17. Em caso de inelegibilidade de candidato por efeito da suspensão dos direitos políticos em razão de condenação criminal. Então ele está suspenso os direitos políticos, perfeito? A Justiça Eleitoral é competente para determinar a suspensão dos efeitos de decisão criminal transitada em julgada em virtude da superveniência de lei penal mais benéfica ao candidato. O que ele está dizendo aqui? Tem aí um cidadão A. O que aconteceu? Uma lei suspendeu os direitos políticos. Então essa lei entrou em vigor aqui e veio aqui. Agora entrou uma lei nova aqui, ó. A Justiça Eleitoral é competente para determinar a suspensão dos efeitos de decisão criminal transitada em virtude de superveniência de lei penal mais benéfica. Entra uma lei 2 aqui, ó. Aqui. Lei 2. Mais benéfica, que vai o quê? Vai suspender o efeito da decisão aqui. Agora, quem é que vai fazer isso aqui? A questão está dizendo que competência compete a quem? A Justiça o quê? Eleitoral? E aí? Não, compete a Justiça o quê? Eleitoral, vou colocar eleitoral. Ou quem? Ou o juiz.
Compete a quem? A Justiça Eleitoral ou o juiz da condenação? Resposta é quem? Compete ao juiz da condenação. Perfeito? Então vamos ver. Suspensão. Nos casos, vai ocorrer suspensão no caso de condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Aí o artigo 66 da Lei 7.210 vai falar que compete ao juiz da execução aplicar os casos julgados de lei posterior de qualquer modo venha favorecer o condenado. Então compete a quem? Ao juiz da execução. Perfeito? E não a Justiça Eleitoral. Ok? O STJ corrobora aí com essa situação aí, o STJ trazendo aí um HC, julgamento. A Justiça Eleitoral é incompetente para determinar a suspensão dos efeitos da decisão criminal transitada em julgado, em virtude da superveniência de lei penal mais benéfica ao candidato. Perfeito? Então é exatamente o que a gente está vendo aí. Então compete ao juiz da execução. Perfeito? Então a questão está... Opa, eu coloquei correta? A Justiça Eleitoral é incompetente. Aqui está errado. Ok? Acho que é na hora de transcrever aqui, escrever o gabarito aqui, escrever errado. Mas está errada essa questão aí, ok? Então arrume aí no material de vocês. Eu vou arrumar daqui a pouquinho. Questão 18. Maria eleita senadora da República de um estado da Federação em 2006. Então ela é senadora. Eleita em 2006. Casada com o irmão de Leopoldo, que pretende ser candidato a cargo de governador do mesmo estado em 2010. Nessa situação, Leopoldo é inelegível devido ao grau de parentesco com Maria. Não, por que não? Porque ela é senadora. Casos das inelegibilidades, chamada de inelegibilidade reflexa aí, ou relativa, ela vai falar sobre são os inelegíveis os parentes de quem? Do chefe do executivo, certo? Do presidente da República, do governador do estado, do Distrito Federal e dos prefeitos. Não alcança então aí o parlamento, os senadores, deputados, vereadores, deputado distrital ou estadual, ok? Então somente vai entrar nessa situação o chefe do executivo. Olha só, são inelegíveis quem? No território da jurisdição do titular. Quem é inelegível? O cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau, ou por adoção de quem? Do presidente da República, do governador de estado, do Distrito Federal e do município, ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular do mandato eletivo e candidato à reeleição, ok? Então só alcança aí os chefes do executivo. Questão 19. João elegeu-se vice-governador nas eleições de 98 e 2002, quando então substituiu, olha só, importante, substituiu o governador por diversas vezes. Em abril de 2006, João sucederá o titular. Então, o vice-governador sucederá o titular, que irá candidatar-se a outro cargo político, certo? Então, João está substituindo o titular agora. Então, nessa situação, considerando a legislação atualmente em vigor, João poderá candidatar-se à reeleição para o cargo de governador? Resposta é o quê? Não, João não poderá candidatar-se. Olha só que interessante aqui, ó. O presidente da República ou os governadores de estado, que aqui é o caso, prefeitos e quem houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos por um único período subsequente.
Perfeito? Então, volta aqui. Ele já está indo para o que? Teve um mandato, teve o segundo mandato, certo? E agora ele queria um terceiro mandato, então queria candidatar-se à reeleição. Porque olha só, nas eleições de 2098, então 98, 99, 2000, 2001, 2002. Então 99, 2000, 2001, 2002, se candidatou novamente em 2002, e em abril de 2006 agora, que está cumprindo o segundo mandato, vai suceder aí o titular. Ou seja, já passou 2 mandatos então agora ele pode se candidatar à reeleição do cargo do governador? Não, porque seria a terceira vez. Então, primeira vez foi em 98, a segunda vez foi em 2002 e agora teria o que em 2006. Só que aqui ele não poderia, certo? Porque ele já foi reeleito aí, junto com o governador. Olha que interessante aqui, ó. Para concorrerem a outros cargos, então o presidente da República, o governador do estado, Distrito Federal e prefeito devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Foi o caso do governador, ele deixou na mão do vice-governador aí. Agora veja que interessante, consulta a possibilidade, vice-prefeito reeleito, candidatura prefeito, eleições subsequentes. Ó, o vice-prefeito reeleito que tenha substituído o titular em ambos os mandatos poderá se candidatar ao cargo de prefeito na eleição subsequente, desde que as substituições não tenham ocorrido nos 6 meses anteriores ao pleito. Que interessante, percebeu? Então quer dizer que aqui em 2006 ele não poderia o quê? Em abril de 2006 ele não poderia ter sucedido o titular, aí ele poderia sim se candidatar à reeleição. Então uma questão muito interessante. Então o que acontece? O governador ele vai o que? Passar 4 anos, depois mais 4 anos aqui. Aí o que acontece? O vice dele vai ter aqui nos últimos 6 meses mais os últimos 6 meses. Aqui se ele em algum momento aqui nos últimos 6 meses, o que acontece? Ó, não tendo ocorrido os últimos 6 meses, não tem ocorrido nos 6 meses anteriores ao pleito. Volta aqui. Aqui substituiu aqui, ele pode se reeleger uma vez. Substituiu aqui, agora ele não pode mais ser reeleito para cá, ok? Então essa aí é a regra, perfeito? Então toma cuidado aí. Então novamente lê isso aqui, ó, o vice-prefeito é reeleito, então foi reeleito, então é no segundo mandato já. Então no segundo mandato, se substituiu o titular em ambos os mandatos, poderá candidatar-se ao cargo de prefeito na eleição subsequente. Então não teria problema. Agora, se ocorreu agora, olha aqui, desde que as substituições não tenham ocorrido nos 6 meses anteriores ao pleito, ok? O que significa isso? Que ele poderia ter substituído o prefeito aqui antes. Se for nos últimos 6 meses, ele não pode ir para um terceiro mandato aqui, agora como titular. Então se ele não tiver substituído aqui, aí sim, aí ele vai poder, ok?
Questão muito interessante, é difícil cair em prova, mas é muito boa essa questão aí. Questão 20. Nas eleições do prefeito na cidade de Alfa, concorria à reeleição o atual prefeito Acácio. Bruno, filho de Acácio, embora afiliado ao mesmo partido político do pai há mais de 2 anos, nunca se motivou a concorrer a nenhum cargo eletivo. 8 meses antes da eleição, Acácio, após inflamado discurso em que sustentou que, se fosse reeleito, melhoraria as condições educacionais do município por meio de investimento prioritário no ensino superior, sofreu um fulminante infarto miocárdio, morrendo antes da chegada do socorro médico. Então veja, aqui, organizando as ideias, o prefeito é quem? Acácio. Morre. E o filho dele é quem? O filho dele é Bruno, perfeito? Bruno poderá concorrer ao cargo de prefeito da cidade de Alfa em substituição a seu pai, não se aplicando a sua candidatura ao Instituto da Inelegibilidade Reflexa. Então, ele está dizendo que não vai se aplicar o que está previsto no artigo 14, parágrafo 4º, lá os inelegíveis, lá em função do território da jurisdição do titular, lá são inelegíveis o cônjuge, parente até o 2º grau lá do prefeito, etc e tal. Então lá tem o prefeito. No caso de morte, não vai ter isso aí. Então, ele não se aplica, então a sua candidatura ao Instituto da Inelegibilidade não se aplica. Então a questão está correta. E tem certo, portanto. Olha só. A regra é o quê? Que são inelegíveis no território de jurisdição do titular quem? O cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau. Ou ainda por adoção. De quem? Do presidente da República, governador e do prefeito. Ou ainda quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito. Salvo se já titular de um mandato eletivo e candidato à reeleição. Então essa aqui é a regra, perfeito? Caso em questão, o prefeito morre, o filho vai querer ficar no lugar do pai. Vamos ver? A súmula do TSE 06 são inelegíveis para os cargos do chefe do executivo, o cônjuge e os parentes indicados no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal do titular do mandato, salvo se este reelegível tenha falecido, renunciado ou se afastado definitivamente do cargo até 6 meses antes do pleito. Então aqui são informações novas. Eu trouxe uma súmula agora, não do STF, mas mais parecida com a do STF, mas agora uma súmula do TSE, perfeito? Então faleceu, não vai ter problema, então o item está correto. Questão 21. A Constituição da República estatui os casos de inelegibilidade absoluta e os casos da inelegibilidade relativa. Certo ou errado? Certo. Quem são os da absoluta? Absoluta são quem? Os inelegíveis e os inalistáveis. Aqui. Quem são? São inelegíveis quem? Os inalistáveis. Inalistáveis e os analfabetos. Então são inalistáveis e os inalistáveis e os analfabetos são o que? Aqui são a caso da inelegibilidade, o que? Absoluta. E a relativa são os
cônjuges e parentes consanguíneos ou afins até segundo grau, aí dos que chefe do executivo no território de jurisdição desses titulares aí, ok? Então, tranquilo. Entre os primeiros encontram os analfabetos, certo? Certo. Ao passo que o cônjuge de determinados administradores públicos é atingido por uma das modalidades de inelegibilidade relativa. Correto? Correto. Veja só. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Então, aqui a inelegibilidade é absoluta. São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau ou por adoção do presidente da República, do governador do estado, de prefeito ou de quem os tenha substituído dentro do prazo de 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Então, caso de inelegibilidade agora relativa, perfeito? Então, questão correta, e assim a gente termina aí a bateria de exercício desse dia aí. Um grande abraço e até a próxima.